Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, ampare, proteja em mais uma oportunidade de preces, de cultivo de espiritualidade e de reflexões. Elevemos o pensamento a Jesus, rogando ao Divino Amigo nos ampare nesta hora da vida, neste momento do mundo, que tenhamos recursos, entendimento espiritual das leis de Deus, da nossa vida, para seguirmos adiante, repletos de esperança, coragem, resignação e fé. Que, enquanto aqui estivermos, sejamos amparados em nossos bons propósitos e recebamos forças fluídicas, renovação moral, energias fisiopsíquicas para o nosso avanço. Guarde os nossos lares, os nossos entes queridos, e seja conosco hoje e sempre, Senhor. Meus amigos, do livro Vinha de Luz, chegamos ao capítulo 62, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus 5,39. Reflexões do benfeitor. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Meus amigos, somos diariamente defrontados com aquilo que podemos definir como um mal. O mal não é obra de Deus, soberanamente justo e bom. O mal é obra do homem que se desviou da lei de Deus. O mal em si, ele é transitório. O mal
que ainda leva nós, seres encarnados no planeta, a tantas situações difíceis, seja a partir de um pensamento maléfico, a uma atitude agressiva, passando por palavras ríspidas, mal colocadas, que derrubam ao invés de levantar, ações nefastas, que trazem a infelicidade e a desdita, às vezes de corações queridos, próximos, sem sombra de dúvida ainda existem e lidamos no dia a dia. Primeiramente, como é importante analisar em que nível nos encontramos nessa proposta, para que não sejamos nós aqueles que difundimos ainda o mal. É óbvio que por estarmos neste planeta ainda temos esse conteúdo de sombra. Mas já consigo, antes de uma determinada situação, de um movimento, analisar se aquilo aos olhos de Deus e para o meu próximo é bom ou é mal. Se espiritualmente para mim é bom ou é mal. E ao analisar, passando pelo crivo da razão e principalmente pelo filtro da consciência, consigo deliberar através do meu livre-arbítrio a escolha do bem. E o bem será sempre o bem. E quando identificamos no outro o mal, qual a nossa reação? Porque, conforme diz o benfeitor, o mal com o mal, se for pago, não terá fim. Quando deveremos, seguindo as atitudes de Jesus e a proposta dele, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, ou seja, faça o bem, pagando com a outra moeda, o bem da compreensão, da indulgência, do silêncio, do perdão, da calma, do recomeço, do esforço, da renúncia, do entendimento. Como esse bem pode ser utilizado a todo instante. Via de regra, no entanto, levado pelas nossas más tendências, o homem velho falando alto, os traços intensos do passado de queda, não utilizamos os filtros e respondemos e pagamos o mal com o mal, proliferando indefinidamente. Mas já é hora do basta. É hora do ser espiritual que vem sendo cultivado falar mais alto. E se não estamos ao ponto do Cristo, que, percebendo o mal, filho da ignorância, no momento do abandono, do martírio, da cruz, pediu ao Pai, pediu a Deus, Jesus, que perdoassem aqueles que fizeram para ele o mal, pois não sabiam o que realmente faziam. Percebendo que o mal, fruto da ignorância, somente traria prejuízos terríveis ao seu autor. Ele estava acima daquilo. Ele não precisaria, inclusive, passar por aquilo. Então, diante do mal do outro, como é importante analisarmos, poxa vida, ele ainda está nessa fase, ainda tem essas atitudes, ainda nutre esses pensamentos, ainda alimenta essas reações. Será que precisará sofrer ainda? Até quando? Para despertar. E, diante do mal inevitável, lembremos
Consoante questão 551 de O Livro dos Espíritos, se um homem mau, com auxílio de um mau espírito, poderá ele fazer mal a alguém? Resposta dos benfeitores, não. Deus não o permitiria. Ou seja, o suposto mal que nos atinge, no fundo, não é um mal. Porque as leis de Deus são de amor, são de misericórdia, são de perdão. E se Ele permite que aquilo que aos nossos olhos é um mal, é porque no fundo para nós é um bem. Talvez as portas fechadas sejam um bem. A falta da promoção seja um bem. A dificuldade que nos foi imposta pelo outro pode ser um bem. Lembremos de Silveira, do livro Nosso Lar, cujo aluguel não foi perdoado, doente, enfermo, teve que deixar a casa alugada do pai de André Luiz. E depois, no mundo espiritual, André Luiz o reencontra, envergonhado, porque ele havia influenciado o pai para que o despejasse, para que cobrasse até o último ceitil das dívidas. E Silveira fala, para mim esse mal foi um bem, pois através dele eu desenvolvi a fé, a confiança no pai, venci supérfluos, trabalhei humildade, não tem do que se desculpar, meu amigo. Então encaremos esse mal como um bem. E agradecendo a Jesus a oportunidade disso, vamos pedir a resistência ao mal para nós, consoante a proposta trazida hoje. Amigo Jesus, que tenhamos esse discernimento, essa clareza, essa vontade para fazer aquilo que devemos fazer, para não julgarmos e olharmos, antes de tudo, as nossas atitudes. Porque é fácil apontar um dedo ao semelhante, difícil é observar os outros três que para nós aponta. E aquele que aponta para o alto, dizendo que é o Senhor que sabe todas as coisas. Pedimos, Jesus, nesta hora que ilumine os nossos lares, que ilumine os nossos entes queridos, que ilumine os companheiros que estão nos hospitais, aqueles que estão nos nossos grupos de prece, nos nossos grupos de orações, aqueles que recebem as nossas energias e os melhores pensamentos. Envolva os idosos nos asilos, as crianças nas creches, nas casas transitórias, no abandono. Envolva os desempregados, aqueles que estão desgostosos pela vida, que pensam em suicídio, abasteça-os com energia moral. Ilumina, Senhor. Ilumina, Senhor, o nosso país, o Brasil, para que os seus dirigentes governem para o povo e pelo povo conectados ao Pai. Ilumina as nossas águas, fluidificando-as e colocando nelas as energias que mais precisamos para o nosso bem-estar. E finalmente que essa luz sobre nós se instale, que recebamos esse fluxo divino sobre as nossas cabeças, sobre a nossa região coronária, frontal, laríngea, cardíaca, gástrica, básica, esplênica, genésica, até os pés, que sejamos luz, que toda a nossa corrente sanguínea esteja iluminada, que os nossos pensamentos sejam iluminados, que os nossos sentimentos sejam voltados para o bem, e otimistas e esperançosos, que sigamos à frente sem recuar, cada dia fazendo algo melhor, sob tua proteção, sob teu amparo.
Muito obrigado, Jesus.